Neste país, as sondagens é assim. Uma semana, mais 20% para o candidato A. Na semana seguinte, mais 7% para o candidato A. Na outra, estão empatados. Na outra, isto, desculpem-me o termo, que as coisas são... Isto é uma vigarice. Isto é uma vigarice. E, portanto, algumas sondagens são encomendadas. Tudo bem. Mas mesmo aquelas que não são encomendadas, compare-se com aquilo que eu vi na Alemanha. Podem ir ver, vão à internet, está lá. Como é que é possível, num país como a Alemanha, as sondagens, nós não sabemos quem ganha, vai haver eleições, mas há ali um padrão. As coisas são cientificamente bem feitas. Aqui é de qualquer maneira, por um lado, e as outras são compradas. Mais rica a vida democrática. Voltamos a ter, mais uma vez, sondagens que se enganam. E eu digo que eu não acredito em sondagens que se enganam. Portanto, as sondagens enganaram-se logo em relação a Lisboa. Eu não acredito que as sondagens se enganem. As sondagens têm metodologias e há formas de garantir que as sondagens apresentem tendências como aquelas que a gente viu nas semanas que antecederam as eleições. As sondagens são uma coisa, 3 dias antes das eleições são outra, à boca das urnas outra coisa e depois no final da noite outra coisa. Isto quer dizer que as sondagens hoje são utilizadas também para criar percepções no eleitorado. E aquilo que aconteceu em Lisboa mostrou uma coisa, é que as pessoas conseguiram ler para lá das sondagens. Conseguiram ler que entre os 2 candidatos principais havia um que era um funcionário quase de partido e um outro que não era um yes man partidário. Havia um que não tinha carreira profissional ou académica que fosse conhecida, havia outro que tinha. E isso pode ter dado às pessoas... E carreira internacional. E carreira internacional de prestígio. E isso pode ter dado às pessoas que habitualmente não votam a ideia de que este candidato poderia ser portador de mudança. E estou convencido que foi essa percepção que levou mais alguns milhares de pessoas a votarem e votaram de maneira que surpreendeu toda a gente. E não foram enganados por sondagens. É que em Portugal as sondagens é muito importante que se diga. Eu uso muitos estatísticos na indústria farmacêutica, nós fizemos estatísticos e nós sabemos que podemos manipular a estatística, mas por isso é que as agências do medicamento estão lá para ter outros estatísticos do outro lado, para ter a certeza que nós não fugimos, não usamos as sondagens para nosso proveito, para dizer que o medicamento funciona mais do que funciona ou que é mais seguro. Não podemos fazer isso porque alguém nos controla. As sondagens em Portugal ninguém as controla. Eu, por exemplo, vi muitas sondagens da Aximage e fiquei intrigado. Mas como é que as sondagens da Aximage dão sempre o Costa a ganhar com o Passo? Quando o Costa perdeu com o Passo. Como é que as sondagens da Aximage dão o Moedas a perder com o Medina quando o Moedas é que ganha? E eu fui ver, já escrevi sobre isto, será que uma empresa normal, num país civilizado, uma empresa de estatística é gerida por profissionais e não por políticos, por matemáticos, por estatísticos? Eu fui ver a Aximage, é dirigida por um indivíduo que era um indivíduo que foi secretário de Estado do Partido Socialista e que o Observador até lhe chama um espião do Sócrates no rato. Portanto, os políticos e este pântano socialista, que não são técnicos, que não têm capacidade de gestão, ocuparam tudo, desde as empresas de sondagens à presidência da Câmara de Lisboa, à TAP, portanto, à responsabilidade máxima sobre a TAP, à responsabilidade máxima sobre a Galp, sobre as barragens, etc. Portanto, eu só queria fazer 2 ou 3 pontos. O primeiro ponto é que podemos dar explicações todas, mas as empresas de sondagens falharam. E a grande questão é porque as empresas de sondagens servem para procurar antecipar o resultado eleitoral. As empresas de sondagens ou têm uma explicação plausível porque é que erraram, ou deixam de acreditar nelas. Pura e simplesmente. Portanto, se amanhã um político nacional disser não acredito nas sondagens... com sondagens em várias campanhas eleitorais. Mas quer dizer, mas estas erraram. E depois há outro ponto que também é estranho. O Ricardo falou do Reino Unido. É verdade que erram, mas erram com margens muito mais pequenas. Quer dizer, apesar de tudo, Carlos Moedas ganhou e a sondagem que aproximava mais Moedas de Medina dava 8 pontos de vantagem a Medina. No Reino Unido é verdade que as sondagens, algumas enganaram-se ou não, mas umas dão uma pequena vantagem ao Partido Conservador, outras dão uma pequena vantagem ao Partido Trabalhista. Em Portugal dão todas as vantagens ao PS. É uma coisa extraordinária. Acho que em Lisboa erraram todas da mesma maneira. E é isso que eu acho estranho, porque nos tais regiões do norte de Inglaterra, as sondagens, algumas erraram, mas erraram de maneiras diferentes. Não era Aqui erraram todas da mesma maneira, e estamos a falar de Lisboa, não acompanhei as sondagens nas outras cidades. Isto, no mínimo, merece uma explicação.
ver, quer dizer, sim, podemos dizer que à esquerda não funcionou o voto útil, mas à direita também não, porque partindo do pressuposto das sondagens que davam que Moedas não ganhava, isso também não mobiliza e as pessoas mais à direita poderiam pensar, bom, vale a pena votar Iniciativa Liberal, É o que se queixa vale a a campanha pena de Carlos Moedas, é que na votar rua já sentiu Chega. mobilização. A prolongada publicação de sondagens, dando o resultado eleitoral como fechado, desmotivando o voto no PSD e galvanizando o voto no PS. Votos absolutos, o PS perdeu 20 mil votos em Lisboa e a coligação do PSD ganhou 3 mil votos. E o PCP também só ganha 1000 votos. Portanto, há aqui sinais de uma desmobilização em relação ao PS. De facto, parece-me que há aqui transferências de votos para a abstenção, que embora globalmente não tenha aumentado, há uma correlação entre número de freguesias com maior abstenção e número de freguesias em que o PS perde mais.